Nação, Estado e governo. Muito comum das pessoas confundirem esses conceitos. Cuidado, viu? Eu sou Bruno Cicalise, esse aqui é o Sociologia no Tucupi. Bora! Pessoas, é muito simples, presta atenção. Quando nós falamos de nação, você tem que prestar atenção e lembrar do conceito de cultura. Inclusive, presta atenção no card que vai entrar aqui, justamente uma aula sobre cultura. Por quê? Justamente quando você fala de nação, você está falando de aceitação. Basicamente do fato de você pertencer e os outros reconhecerem que você pertence àquele grupo. Portanto, nação é falar de símbolos, significados, hábitos, costumes, identificação, identidade. Sem dúvida nenhuma, um dos principais critérios que você pode apontar e falar de uma nação, geralmente é apontado como a língua. Ou seja, você acaba se reconhecendo através da língua, do sotaque e assim por diante. Quando nós falamos de Estado com E maiúsculo, nós já estamos falando de um conceito jurídico, de um conceito político e principalmente estamos falando de um território. Ou seja, na concepção moderna, o Estado tem a ver com uma ordenação jurídica que abarca um território. Ou seja, você entra e você pode sair necessariamente de um Estado, que acaba sendo diferente quando você pensa no conceito de nação, que a gente falou ainda há pouco. Quando você sai do território relacionado a um determinado estado, você pode continuar, na verdade, pertencendo a uma determinada nação e se reconhecer a partir disso daí. Inclusive, quando você vai para o outro lado do mundo, ou seja, a nação acaba sendo exatamente aquele significado que você carrega justamente de pertencimento e de reconhecimento. E o Estado, ele está lá parado, é um território, uma ordenação jurídica e assim por diante. Inclusive, é por isso que você entende que existem alguns estados com problemas de nação, ou seja, um estado acaba não sendo suficiente para comportar uma nação, até porque provavelmente existe mais de uma nação, ou pelo menos a tentativa de criação. Um dos casos mais famosos, sem dúvida nenhuma, é a Espanha, onde você tem a região propriamente dita da Espanha e também a região da Catalunha, que em muitos sentidos acabam não se bicando, né? Embora pertençam ao mesmo estado. Inclusive, recentemente, a região da Catalunha declarou independência da Espanha e por conta disso, a Espanha teve que agir para não perder o território. Ou seja, nunca mais assista Real Madrid e Barcelona à toa. Ali vai para além do futebol. Ali você tem basicamente duas concepções de nações brigando, disputando, tentando serem reconhecidas enquanto a sua superioridade. E você tem uma série de questões no mundo relacionadas a esse separatismo, inclusive aqui no Brasil. Na região do Rio Grande do Sul, existe uma questão separatista que tenta se desmembrar do Brasil e criar um estado autônomo, inclusive com bandeira, com hino, referências e assim por diante. Além dos territórios e vários estados dentro do Brasil que acabam tendo uma questão separatista, desmembramento, por um problema de reconhecimento para com as suas culturas e assim por diante. Ou seja, não é porque você tem um estado que existe uma única nação. E não é porque você tem uma nação que necessariamente existe um único estado. Você poderia falar da nação indígena que não necessariamente tem um território específico dentro do Brasil. O outro conceito que você não pode confundir é o conceito de governo. Quando a gente fala de governo, a gente está falando da gestão deste território e dessa nação. Ou seja, é um mecanismo burocrático que faz funcionar esse território, que faz funcionar exatamente o povo que aqui vive. Por isso que é muito comum as pessoas falarem que o Estado ele é perene, permanente, já o governo não, ele é passageiro, principalmente em democracias que tendem a trocar esse tipo de governo, tipo de administração. Imagina que o Estado é como se fosse um carro, é aquela estrutura, exatamente aquele motor, aquelas peças, aquele ano, aquela potência. O governo é quem administra, ou seja, conduz aquele carro. Então, se ele vai ser muito econômico, se ele vai ser limpo, se ele vai ser sujo, se ele vai ser rápido, se ele vai ser seguro, isso daí depende de quem está conduzindo, ou seja, depende do governo. Tranquilo? Só para completar, para a gente poder ir embora tranquilamente e voltar com os próximos assuntos, não esquece também do próprio conceito de política. E aqui, para você entender o conceito, é importante que você entenda a diferença entre decisões. Quando você tem uma decisão técnica, é uma decisão automática, é uma decisão que você não pensa, você vai lá e executa. É uma decisão que geralmente máquinas tomam.
É quando você aperta um botão e algo liga. É quando você passa numa porta com detector de metal e ela vai lá e dispara. Ela não pergunta quem você é, ela não pergunta necessariamente de onde você veio, quais são as suas intenções. Ela simplesmente vai lá e executa aquilo que foi programada para executar. É diferente de uma decisão política. Uma decisão política, ela tem a ver com negociação, ela tem a ver com troca, ela tem a ver com um processo de convencimento. Ou seja, se eu perguntar para você se você é a favor da democracia, provavelmente você vai dizer que sim. Mas aí eu poderia te perguntar, quem te disse que a democracia é uma coisa boa? Pois é, eu sou a favor da democracia, mas eu tenho consciência de que eu fui convencido de que a democracia é uma coisa boa. Isso é política, é um processo de convencimento, são acordos e aceitações diante dos interlocutores. Portanto, lá no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, você faz política? Com certeza, mas entenda que toda vez que você entra num processo de negociação, você também está fazendo política. Portanto, fazer política é algo basicamente da nossa estirpe, tem a ver com o nosso cotidiano, tem a ver com a sua vivência. Fazer política é um ato cotidiano, é um ato corriqueiro, é um ato humano. Daí, o grande pensador e filósofo grego Aristóteles nos definir como o zoon politikon, ou seja, animais políticos, animais capazes de fazer política. Beleza, pessoas? Uma aula introdutória básica com conceitos assim extremamente importantes, mas que vão ser muito úteis para os nossos próximos assuntos, tá bom? Até a próxima. Curte, compartilha, comenta e sugere, tá bom? Tchau!